Queridos, a mensagem que eu vou pregar agora é uma das mensagens mais simples que eu preparei na minha vida até hoje, porém a que mais eu demorei para preparar. Eu acho que Deus foi até preparando ao longo da semana para que eu pudesse ter mais vida naquilo que eu vou falar. Então, é uma mensagem simples, um texto que eu jamais esperei que eu prepararia uma mensagem, mas é um texto que vem me incomodando há um tempo. E quando eu estiver pregando, eu quero que a gente tem alguns bloqueios na pregação. Um deles é quando dá a primeira palavra, a gente fala assim, bom, isso não é para mim, porque eu não sou desse jeito. E aí a gente pega apenas uma parte da nossa vida. Então tenta olhar a mensagem, englobando toda a sua vida, olhando todas as áreas da sua vida. De repente vai falar assim, essa mensagem ela não funciona na área B, mas na área B ela é fundamental para eu ouvir. Mas não tente olhar as áreas fortes da sua vida, que você não é assim, e tenta falar assim, eu não sou assim, então eu não quero. Comece a observar as mensagens, aonde Deus quer falar ao seu coração. Então você vai entender ao longo da mensagem aquilo que eu quero dizer. Aí, estava lendo um livro de Francis Chan, não sei quantos já leram esse livro, senão é um dos livros que você precisa ler antes de você morrer. Então, compre esse livro, O Deus Desconhecido. Ele traz duas ilustrações logo no primeiro capítulo. A primeira ilustração que ele traz é o de um jogador de basquete. Ele fala assim, imagina um jogador de basquete chegando em uma equipe, se apresentando a uma equipe dizendo, eu tive um encontro pessoal com Deus, e Deus me concedeu o poder para ser jogador de basquete. Então eu jogo pelo poder de Deus, eu pratico o basquete pelo poder de Deus. Imagina a expectativa dos demais jogadores, a expectativa da torcida quando é anunciada a contratação de um jogador de basquete que teve um encontro pessoal com Deus e que Deus deu a ele o poder de jogar basquete. Imagina a expectativa. Mas esse jogador vai para as quadras, joga tão comum quanto os outros jogadores, não decide a partida, não sobressai a sua prática em relação aos demais, e a sua equipe é derrotada. Uma segunda ilustração que ele traz é sobre a lagarta. Certa vez ele, juntamente com a sua esposa, observa uma lagarta. E começam a olhar para ela, e o marido Francis faz uma pergunta à sua esposa. Você já pensou a respeito da lagarta? O que será que ela pensa da vida? O que será que reflete a lagarta no seu dia a dia? Um animal que ninguém presta atenção, rasteja, fica lá no cantinho dela, parece que é insignificante. Mas de repente ela começa a passar por uma transformação, e aquilo vai mudando a sua vida, vai mudando o seu formato, e de repente ela se transforma numa linda borboleta, uma das obras mais lindas que nós temos de Deus na natureza, coisas que nós observamos por horas. Como seria conversar com uma lagarta para que ela pudesse contar a nós a transformação de vida que ela experimentou? Duas ilustrações que mostram uma realidade que ele mesmo se questiona. Essa é a questão que não posso evitar. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em nós, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então não deveria haver uma diferença enorme entre a pessoa na qual o Espírito de Deus habita e aquela que não tem o Espírito Santo em seu interior? Esse é o questionamento que ele levanta nesse livro, dizendo como pode uma pessoa que tem nela o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que teve um encontro com Deus, ter a vida tão limitada quanto aquele que não conhece esse Deus e que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Como pode refletir sobre a sua história alguém que foi transformado, diferente daquele que continua sendo muitas vezes uma lagarta? E é interessante pensar em algumas afirmações que a Bíblia nos traz, como por exemplo, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma segunda afirmação, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e também,
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essas 3 afirmações nos diz que ele nos fez novas criaturas. Você e eu somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás, já não fazem parte mais da nossa existência, já não fazem parte mais da nossa vida. Ele deu-nos vida. Ele nos ofereceu uma vida. Ele transformou a nossa história, dando vida a cada um de nós. E ele afirma: habita em nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus tem mais para a nossa vida. O problema é que nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Aquele jogador de basquete tinha o poder de Deus, mas ele não queria sair da sua zona de conforto. E queridos, a realidade nossa expressa exatamente isso, que nós nos conformamos com a situação que nós estamos vivendo, mesmo diante de nós uma grande possibilidade de mudança, uma grande possibilidade de uma nova vida, de viver agora segundo o poder de Deus que opera em nós, entendendo que as coisas velhas ficaram para trás, e o estado a que nós estávamos mortos já não existe mais, agora nos deu vida, e através dessa vida, eu posso reescrever a minha história. Mas nosso comodismo, o problema é que nós não queremos sair dessa nossa zona de conforto. E uma ilustração bem clara disso é o texto de João 5, bem conhecido. Estava ali enfermo um homem, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Há 38 anos esse homem estava enfermo. Há 38 anos sendo escravo da sua enfermidade. E ele estava localizado ao lado de um tanque, que a crença popular daquela época acreditava que devido ao tempo descia um anjo, a água era agitada e o primeiro que se jogasse naquelas águas era curado. Aquele homem há 38 anos desejava apenas a cura. O que ele queria era ser curado. E Jesus se aproxima dele e faz a pergunta da sua vida: queres ser curado? É isso que você está aqui há 38 anos. É esse o seu desejo, quer ser transformado, quer receber vida, quer receber o poder de Deus em você. Para surpresa nossa, continuando a ler o texto, qual a resposta que esse homem dá? Senhor, estou aqui, mas quando o anjo desce, a água é agitada, outro vem na minha frente e pula, e eu não tenho condições de chegar até lá, e assim os dias vão passando, os anos vão passando, e eu continuo na mesma situação. A minha história não muda. Querido, Jesus perguntou a ele: queres ser curado? E não quais razões pelas quais ele ainda não foi curado. Mas o que ele tinha? A murmuração, a reclamação constante da sua vida, do que estava errado na sua história, desculpas, as razões que ele arrumava, argumentava, para continuar vivendo daquela forma, sentimento de vitimização. Não tem ninguém que me coloque no poço, não tem ninguém que me coloque, ninguém abre a porta para mim, ninguém demonstra confiança, ninguém investe na minha vida, ninguém dá oportunidade para mim. E também a transferência de responsabilidades. Eu não tenho condições de fazer, espero que alguém faça por mim. Eu compartilhei esse texto de João com as mulheres aqui na quinta-feira, com as mães de oração, e eu gosto de conversar com elas, porque eu sempre passo um texto, elas começam a trazer os seus próprios questionamentos sobre o texto. E uma afirmação que eu achei interessante: mudar dá trabalho, sair da zona de conforto para assumir responsabilidades. Elas começaram a imaginar a vida desse homem. Sair dali significava ter que trabalhar, ter que ter o seu sustento, reconstruir a sua história, recomeçar a sua vida. Então ali tudo que ele tinha de favor, a maneira que as pessoas cuidavam, davam a ele esmolas, traziam um alimento, iria mudar. Agora a sua nova vida, ele teria que correr atrás do seu sustento, reconstruir a sua vida. E assim acontece com cada um de nós. Imaginar que mudar, dar trabalho.
nós nos conformamos com a situação que nós estamos vivendo. E aí Deus nos promete uma nova realidade na nossa espiritualidade, no nosso casamento, na família, na igreja, no trabalho. São áreas que muitas vezes nós estamos vivendo dificuldades, nós estamos enfrentando dias difíceis, dias que não são intermináveis, coisas que acontecem que nós queremos que acabe logo aquele dia, porque eu não consigo mais enfrentar essa realidade. Mas quando se pensa na possibilidade de responder à pergunta de Jesus, quer ser curado, quer ser transformado, quer mudar a sua espiritualidade, quer mudar a história do seu casamento, quer abençoar a sua família, quer trazer proveito à sua igreja, crescimento à sua igreja, à sua vida profissional, a resposta nossa é: dá trabalho, Senhor. Dá trabalho. Mas, queridos, se habita em nós o Espírito Santo de Deus, por que nós não almejamos? Se habita em nós o poder de Deus, por que nós não visualizamos coisas maiores? E uma das coisas que eu tenho mais refletido é por que nós não oramos por determinadas áreas da nossa vida. Já percebeu como nós temos dificuldade de orar por determinadas áreas da nossa vida? Quando nós temos problema no casamento, por exemplo, é uma área que nós pouco oramos. Nós não queremos apresentar diante do Senhor porque nós sabemos que está tudo errado. Se é na questão financeira, eu não quero apresentar a minha oração diante do Senhor, porque eu sei como isso incomoda o meu coração. Então, a determinadas áreas da minha vida, eu deixo de orar, eu deixo de interceder em favor delas, por 3 razões. Primeira, Deus querer que mudemos alguma coisa. Vai que eu comece a orar em relação a esta área da minha vida, e Deus comece a cobrar de mim uma mudança pessoal. Ele começa a olhar para mim e fala: olha, a sua agenda está errada. As suas prioridades não são essas. Você precisa mudar para que essa sua história mude. Deus pedir para abrirmos mão de algo. Imaginar que se eu orar sobre determinadas áreas da minha vida, Deus vai olhar para mim e falar: tudo bem, queridão, eu vou responder a sua oração. Eu vou fazer aquilo que você está pedindo. Mas eu quero que você faça uma coisa. Que você abra mão de algumas coisas que você não está abrindo de forma alguma. Coisas que para você são inegociáveis. Eu quero que você abra mão disso. E Deus mandar que nós tomemos a iniciativa. Você quer mudar a sua história? Dê o primeiro passo. Quer mudar a sua família? Começa por você. Quer dar crescimento ao seu trabalho? Comece tendo atitudes diferentes. Ou seja, dar o primeiro passo, entender que nós iremos dar início àquilo que Deus deseja fazer. São essas as razões pelas quais nós não temos orado por determinadas áreas da nossa vida. E aí, isso é fruto de 3 atitudes nossas. Primeiro, o pessimismo. Nós somos a geração pessimista demais. Faz com que você não consiga enxergar a luz. O pessimismo faz com que, mesmo que tenha uma luz no fim do túnel, o pessimismo tira de nós a possibilidade de enxergar o caminho a seguir, a mudar a nossa história. O conformismo faz com que você não acredite que vale levantar e tentar de novo. Já fiz tantas vezes, já tentei de várias maneiras, então já me conformei com a situação, então não vale a pena se levantar e recomeçar. E o derrotismo faz com que você ache que já perdeu antes mesmo de começar. Faz com que você tenha um sentimento de derrota constante, que mesmo diante da possibilidade você diz: não é para mim. Você pode estar com um currículo na mão, pronto a entregar numa empresa que tem uma vaga exatamente na sua área, você chega na porta, vai entregar o currículo, você diz: mais uma porta que vai se fechar, então eu vou fazer uma coisa, eu vou para casa para evitar mais um não na minha história. E isso, nós agimos por essas realidades, nós estamos à beira da exaustão física e emocional. Essas áreas da vida que nós estamos vivendo, que nos trazem a desconforto até mesmo para orar, nos trazem uma exaustão física e emocional. Nós estamos esgotados, já não tenho forças mais para pensar em recomeçar.
dominados pela apatia espiritual. Me acomodei com a situação que eu estou vivendo, nem sequer apresento isso mais diante de Deus, engolidos pela crise circunstancial. Essa é a realidade da família. Essa é a realidade do trabalho. É assim que as coisas estão acontecendo. A crise está aí, então apenas eu tenho que aceitar essa crise. E perdemos o propósito de nossa existência, que é buscar cada vez mais uma intimidade maior com Deus. E a partir dessa intimidade maior com Deus, poder reavivar os meus sonhos, os meus objetivos, e saber que Deus tem coisas maiores a cada um de nós. Isso tem gerado perdas para a nossa vida, queridos. Perda espiritual. Nós não compreendemos mais o que é melhor de Deus para nós. Nós podemos até cantar ou até usar essa frase, Deus tem o melhor para nós, mas essa perda de visão espiritual, nós não conseguimos enxergar as possibilidades que nós temos de ver Deus agindo na nossa história, de ver Deus transformando a nossa vida, de Deus continuar investindo em nós diariamente. Perda do movimento transformador. Nós estamos encostados no morro, no monte, apenas esperando a morte chegar. É isso que é a minha vida. Acordar de manhã, ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, acordar de manhã, ir para o trabalho. Por que eu quero mudar? Meu casamento é assim, deixa ele assim mesmo, tá bom. É só eu não falar mais, só não questionar mais que não tem briga. Continua desse jeito. Assim mesmo a minha vida relacional, a minha vida espiritual, já não busco força para transformar. E perda do poder de reação. Queridos, nós continuaremos como lagartas, sem visualizar a possibilidade de sermos tão belos quanto uma borboleta. Nós continuaremos brincando no barro, sem a possibilidade de construir um belo castelo na areia. Por quê? Porque nós não temos mais o poder da reação. E eu acho interessante, eu coloquei o texto para ler agora, porque se eu lesse no começo, você já ia departamentalizar a sua vida. Você já ia dizer assim, isso não é para mim, isso não tem a ver comigo, isso eu não sou. Posso ser qualquer coisa na minha vida, mas isso eu não sou de forma alguma. Mas eu quero que você pense fora da caixinha agora. Não fique focado apenas em uma área que você é forte. Mas visualize o todo da sua vida e perceba que em algumas áreas você vive essa realidade. Capítulo 6, versículos 6 a 11. Uma advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Assim virá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Se eu tivesse lido o texto no início da mensagem, você diria, preguiçoso eu não sou. Eu acordo dia 5 da manhã, me preparo para o trabalho, volto às 10 da noite e preguiça eu não tenho. Pode pedir, pastor, preguiça eu não tenho. Mas pensa um pouco na sua família. Qual a vontade, a força que você tem para cuidar melhor da sua família? De resolver os seus problemas, de resolver os seus atritos, de resolver a sua vida espiritual, de buscar mais de Deus, de orar mais, de ver a sua espiritualidade naquilo que Deus tem projetado, naquilo que Deus tem preparado, em diversas áreas da nossa vida. O que nós precisamos fazer é sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos ir ter com a formiga e sair da nossa zona de conforto. É interessante o livro de Provérbios, que ele todo, você lê todo o livro de Provérbios, ele vai ter essa realidade. Contrastes evidenciados na vida e a utilização de exemplos práticos. Qualquer trecho que você lê de Provérbios, ele segue isso. Ele faz o contraste da vida, aquilo que repara na vida e percebe, aquilo que é lado A, aquilo que é lado B, e a utilização de exemplos práticos. Por exemplo,
razões e consequências. Por que que isso é assim? E por que que acontece se nós agirmos assim? Atitudes e negligências, prosperidade e pobreza. É isso que você vai encontrar ao longo do livro de Provérbios, explicando através da prática da vida, de observar a vida, que isso é uma realidade constante. Cada causa que nós temos gera consequências, cada atitude nossa, ou nós agimos, ou nós negligenciamos, ou nós temos a prosperidade, ou nós temos a pobreza. E nesse trecho específico, ele diz, formiga, aparentemente insignificante com sábias ações. Diante da necessidade, da crise e da possibilidade de transformação, a formiga começa a agir. A formiga começa a visualizar a necessidade que ela tem. Eu preciso me alimentar. Todas as minhas amigas precisam se alimentar. Mas nós não conseguimos sair no inverno. Nós sofremos no inverno. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar aqui, vamos ali a pegar o alimento e sem parar, sem questionar, vamos trabalhar, vamos mudar a nossa história. E diante da possibilidade de transformação, vamos fazer diferente. Aonde eu moro, todos os dias à noite, você pode chegar qualquer dia à noite lá em casa, e você vai ver no portão de casa, um muro de fora de casa. Começa no muro da vizinha, vem uma fila enorme de formiga, sobe pelo muro, vai na outra casa do lado. Todos os dias, o mesmo trajeto. Sai de um lado, atravessa a parede toda e vai por trás do muro e desce na casa do vizinho. E eu fico olhando aquilo ali, eu fui dar uma olhada em algumas realidades da formiga. Algumas curiosidades, ela chega a carregar 50 vezes ou mais o seu próprio peso. Já imaginou você fazendo isso? Carregando? Eu seria mais ou menos, não vou falar. Mas você imaginar 50 quilos acima, 50 vezes o seu próprio peso, e de uma forma alegre, ela vai e volta, sem ter chefe, sem ter ninguém mandando, ninguém obrigando, ninguém cobrando dela, porque ela sabe que aquilo é a sua existência, aquilo é a razão da sua sobrevivência, porque dias piores virão, para que eu não enfrente dias piores, eu aproveito esses dias para investir, eu aproveito esses dias para reconstruir, e assim chegar lá na frente, e poder ter o alimento. E nós conhecemos a história da formiga e do gafanhoto desde a nossa infância. Mas a Bíblia é clara quando ela diz, queridos, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu brinco com os pastores das nossas congregações, sempre que eu ligo para eles, eu falo assim, e aí pastor Mefibosete, como que está o seu dia? Se você quer conhecer a história do Mefibosete, Davi chega na casa dele, manda os homens buscá-lo, e chega meio-dia, o sol mais ardente do dia. Mefibosete estava dormindo. Aí eu ligo para os pastores e falo assim, ei Mefibosete, como que está o seu dia? E aí eles começaram a pesquisar, agora eu ligo e eles já sabem o que é, então eles acordam 10 meio-dia para poder, não, brincadeira gente. Se o pastor não acorda cedo, a ovelha não come, então a gente tem que acordar cedo. Mas é interessante como ele coloca, até quando você vai ficar deitado e dormindo, diante da realidade que está acontecendo? E aí ele nos ensina algumas atitudes comuns em nossa zona de conforto. É interessante que observar a formiga, esse texto, nos ensina algumas atitudes que nós temos na nossa zona de conforto. A primeira delas, total indiferença com causas e consequências. Um pouco para dormir. Eu estou me desligando totalmente do que está acontecendo. Não importa a situação que está ao meu redor, não importa o que está se passando na minha vida, não importa a direção que a minha família está indo, não interessa como está a minha espiritualidade, eu estou totalmente indiferente, com causa e consequência. É hora de dormir. Eu estou me desligando de tudo isso, eu não quero resolver. Eu não quero que mude a situação, eu quero apenas que passe logo, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cabeça no travesseiro e vou dormir, e vou ser simplesmente indiferente com tudo isso. Mas a formiga compreende que o momento gera oportunidades, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, ela está trabalhando o tempo todo. Queridos, não importa se a situação está tudo bem, a formiga está trabalhando. Não importa quanto tempo vai levar para chegar o inverno, a formiga continua trabalhando. Por quê?
Porque ela vê uma oportunidade de investimentos duradouros. Ela vê a oportunidade de investimentos que vão durar por muito tempo. Que pode chegar um momento que ela não vai ter condições de pegar o seu alimento, de levar para casa, fazer o estoque necessário. Mas ela percebe que aquele investimento daquele momento é duradouro. Ela entende que aquela situação traz a ela a possibilidade de construir coisas que vão realmente durar. Mas já percebeu o quanto que na nossa vida nós gastamos tempo naquilo que não vai construir nada duradouro? Pelo contrário, vai trazer mais perdas para nós, mais destruição à nossa realidade. Hoje eu vi assisti um programa agora à tarde, e é uma média de pessoas no outros países que ficam na internet, de 2 a 3 horas. No país, é média de 4 a 5 horas. Ou seja, o brasileiro passa 2 vezes mais na internet do que qualquer outro lugar no mundo. E aí nós começamos a perceber que nós nos desligamos da realidade, apenas para não enfrentar a possibilidade de mudança, e nós ficamos na nossa zona de conforto e não fazemos como a formiga, uma oportunidade de investimentos duradouros. Aquilo que realmente vale a pena para a nossa vida. Aquilo que realmente vale a pena a gente vivenciar no nosso dia a dia. Nós preferimos dormir do que aproveitar o dia. Coisa que mais me irrita, queridos, é quando a gente tira férias e vai para a praia. Por exemplo, não é férias e ir para a praia que me irrita, mas é quando nós chegamos na praia. A Janaína está ali, não vou nem olhar para ela. Mas o que acontece? A gente chega na praia, aí eu faço a rotina do dia. Acordar cedo, tomar um café numa padaria, ir para a praia, voltar para casa, almoçar, para depois do almoço ir para a praia. Quero aproveitar. Aí você começa a andar pela casa às 10 da manhã, olha todo mundo dormindo. Às 11 da manhã todo mundo dormindo. Aí ao meio-dia você fala assim, ninguém vai para a praia? Vamos tomar café primeiro. Fala, então toma café para ir. Aí termina o café. Fala, e aí? Não é melhor almoçar, porque depois de volta à tarde vai. Queridos, um dia na praia, nas últimas férias, nós chegamos, era 4 horas da tarde na praia. Falei, por que não ficou na casa dormindo? Eu estou pagando aqui, dorme em casa, é de graça. Mas, queridos, a gente começa a dormir, e eu espero que meu cunhado assista essa mensagem depois, a gente passa para ele. Mas, queridos, a gente começa a olhar a vida passar, e nós estamos dormindo porque nós não queremos investir em coisas duradouras, nós estamos dormindo e a vida está passando. As coisas estão se perdendo, estão caindo do nosso lado, mas a nossa atitude é indiferença, com causa e consequência. Mas a segunda atitude nossa, na nossa zona de conforto, é um falso interesse em mudar as atitudes, um pouco para tosquenejar. Tosquenejar é aquilo que a gente faz. Você já conversou com alguém? Você diz, eu conversando com uma pessoa, não deu 5 minutos de conversa, ela ficava assim, não, é isso aí. Um falso interesse. Não está disposta a realmente ouvir o que nós estamos dizendo. Então é dessa maneira que a pessoa está tosquenejando. A gente fala, está pescando, aí a pessoa pescando, aquela fisgada e volta. Ou seja, está de corpo presente, mas a mente está longe, está fora daquilo que está acontecendo. Então há um falso interesse em mudar. Você chega para a pessoa e conversa com ela. Está errado isso, tem que fazer diferente. E a pessoa diz, não, pastor, está certo, eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente, eu vou ser diferente. Um falso interesse. As coisas continuam do mesmo jeito, as coisas continuam caminhando da mesma forma, mas não muda a sua atitude, apenas demonstra uma pequena melhora. Mas começa a afundar tudo de novo. Volta às velhas atitudes, volta às velhas obras, volta àquilo que não traz proveito nenhum. A formiga, por exemplo, compreende que atitudes geram consequências. No estio, prepara o seu pão. É na hora do verão, no sol quente, é a hora que eu vou preparar o meu pão, porque eu sei que vai chegar o inverno, não terei condições de pegar esse pão de novo. Então ela compreende que as suas atitudes vão gerar consequências lá na frente. Ela vai entender que se ela não fizer aquilo naquele momento, vai chegar o inverno, ela não vai ter o alimento, ela não vai ter o sustento. Queridos, nós precisamos entender isso na nossa história, que cada atitude nossa gera consequência. É oportunidade de atitudes construtivas.
É a oportunidade que Deus dá a cada um de nós de termos atitudes que irão construir novas realidades na nossa história. É a oportunidade que Deus concede de eu ter uma mudança de atitude e me interessar profundamente pelo momento que eu estou vivendo e reescrever a minha história. Eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, se eu tivesse uma oportunidade. Eu vejo jovens dizendo isso, pastor, o Brasil não está fácil. Se eu tivesse a oportunidade de ser diferente. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer outro país. O governo paga para você conhecer outro país. Nós começamos a ter tantas oportunidades, mas há um falso interesse da nossa parte de investir tempo naquilo, que nós começamos a ter atitudes destrutivas diante da possibilidade de construir novas realidades na nossa história. Mas também, uma terceira atitude na nossa zona de conforto, uma constante espera por mudanças, um pouco para cruzar os braços, uma espera constante. Vai chegar uma hora que isso vai mudar. Aí nós estamos olhando as coisas se perdendo, as coisas saindo do nosso controle, mas a nossa posição é, uma hora vai ser diferente. Quem sabe, o tempo vai curar, o tempo muda. Ela já calma, a crise já vai passar, as coisas vão ser diferentes, o governo já vai vencer aí o mandato, muda o governante, a história muda, o país vai ser diferente, os meus filhos estão aí fora da presença de Deus, mas vai chegar uma hora que eles vão voltar para a casa de Deus, o meu marido não está muito aí com Deus, mas uma hora ele vai sentir, minha esposa está desanimada, mas uma hora vai reanimar. A gente fica assim, de braço cruzado, vendo as coisas acontecendo, as coisas passando, e aí nós não temos uma constante desejo de que as coisas mudem, mas nós temos uma constante espera por mudanças. A formiga compreende que o hoje interfere no amanhã, na cega ajunta o seu mantimento. É na hora da colheita que ela vai entender que aquele momento é importante, porque aquele investimento que ela está fazendo, amanhã ela vai ter o seu sustento, ela vai poder juntar, vai chegar o inverno, mais frio que estiver, ela vai ficar tranquila em casa, se alimentando, porque ela entendeu que ela não ficou de braço cruzado, na hora que ela poderia até ficar. Mas ela entendeu que ela precisava fazer aquilo, porque o hoje vai interferir sim no amanhã. Aquilo que eu escolho hoje, aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu determino hoje para a minha vida, queridos, consequentemente, vai interferir naquilo que eu tenho para a minha vida amanhã. E aí o que a formiga vê é uma oportunidade de mudanças significativas na sua história. Mudanças que realmente vão trazer um significado diferente à sua existência, à sua história. E ela começa então a entender que aquilo que ela faz hoje, ela vai colher amanhã. Então, quando a gente pensa na nossa vida, quantas áreas da nossa vida nós estamos com os braços cruzados, vendo as coisas se passando, as coisas acontecendo, as coisas piorando, e eu estou ali apenas na expectativa que um dia vai melhorar, mas eu não vou tomar atitude nenhuma, vou ficar apenas observando. E o problema é que ele traz uma advertência contra o nosso comodismo. Ele diz: assim sobrevirá a pobreza como um ladrão, tudo de valor nos será tirado, de forma repentina, inesperada, de uma forma que nós não estamos preparados para isso. Assim sobrevirá a pobreza como um ladrão. E também a segunda advertência: e a tua necessidade como um homem armado. Nós nos tornaremos reféns das nossas necessidades. As nossas necessidades terão domínio sobre a nossa vida. E assim nós não conseguiremos projetar mais nada. Nós não conseguiremos sonhar mais nada. Nós não conseguiremos almejar mais nada. Porque simplesmente nos tornamos reféns das nossas necessidades que nós mesmos criamos, porque nós estamos na nossa zona de conforto. E nós não nos esforçamos para mudar. Mas nós precisamos fazer como o escritor de Provérbios diz: duas realidades, duas necessárias atitudes para mudar a nossa história. Primeiro, considere os seus caminhos. E segundo, você sabe, como diz no versículo 6, vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e você sabe. Considera os seus caminhos. Uma real constatação de nossa realidade.
Nós precisamos sermos mais sinceros quando nós olhamos para a nossa vida. Nós temos muita facilidade de olhar a vida do outro e começar a classificar as atitudes que esse outro deveria ter para mudar a história dele. Se ele fizesse isso, se fulano de tal tomasse tal atitude, se ela fosse dessa maneira. Nós temos uma tremenda facilidade de olhar a vida do outro e constatar qual é a realidade do outro. Mas nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e constatar qual é a nossa realidade. Se eu tivesse lido o texto no início sobre ter preguiça, você ia ter facilidade apenas de olhar aqueles pontos positivos. Mas eu tenho a certeza que ao longo da mensagem, Deus tem trabalhado no seu coração para começar a olhar outras realidades, mas com um olhar, uma real constatação da sua realidade, e segundo, uma sincera visão de nosso momento. Qual é o momento que eu estou vivendo hoje? Pastor, a minha família já foi muito feliz. Pastor, quando os meus filhos eram pequenos, eu vinha na igreja, colocavam aqui, eles iam na frente, era uma bênção, pastor. Como era gostoso nos primeiros anos de casado. Pastor, nós já vivemos ali o auge da nossa vida financeira. Pastor, nós vivemos a nossa espiritualidade, como eu trabalhei nessa igreja, como eu servi os ministérios dessa igreja. Queridos, qual é o nosso momento? Qual é o momento que nós estamos vivenciando? E uma clara necessidade de mudanças. Todos nós temos algo para mudar. Todos nós precisamos olhar a formiga e considerar os nossos caminhos também. Observar como nós estamos vivendo o nosso dia e ser sábio. As 3 lições que nós aprendemos com a formiga. Lembre-se que o momento gera oportunidades. O momento gera oportunidades. A palavra crise, eu não vou gastar o meu chinês aqui, mas dizem que no dialeto chinês, o que constrói a palavra crise são 2 caracteres, que é abismo e oportunidade. Ou você escolhe na crise fazer dela um abismo para a sua existência, ou uma oportunidade. Um dos dois você tem a escolher. O momento que você está vivendo gera oportunidade. Ou você vai ter que aproveitar a oportunidade para continuar murmurando, cruzando os braços, dormindo, tosquenejando, ou você vai ver nela uma grande oportunidade de mudar a sua história. Atitudes geram consequências. Cada atitude que eu tenho, eu preciso entender que se eu aproveitar o verão para juntar o alimento, quando chegar o inverno eu vou ter o meu sustento. Então a minha atitude vai gerar consequências. E o que eu faço hoje interfere no amanhã. Se você tomar a decisão hoje, entregar seu coração a Cristo, isso vai afetar a sua história, da sua família amanhã. Se você promete hoje entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus, isso vai interferir na sua vida amanhã. Queridos, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Concluindo, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A promessa de Eclesiastes é, você vai plantar e vai colher. A possibilidade é que uma semente possa não dar certo, por isso plante de manhã e plante à tarde. E a promessa é, pelo menos uma, mas você tem a possibilidade de colher 2 vezes. As 2 sementes serem boas e você colher em dobro. A vida é assim, queridos. Se nós escolhermos lançar a semente pela manhã e não repousar a nossa mão à tarde, a certeza é que frutos nós iremos colher, que a nossa história será transformada. Alguma coisa vai ser diferente na nossa vida, novas realidades farão parte. E eu imagino de novo aquele texto que nós falamos no início daquele livro, o jogador de basquete. Alguém que se apresenta à sua equipe dizendo, eu tive um encontro pessoal com Deus, e eu experimentei o poder de Deus, e esse poder de Deus me deu capacitação para jogar basquete. Daqui que eu resolvo esse jogo. Daqui que agora eu vou definir essa partida. De qualquer lugar da quadra eu acerto o meu arremesso, porque o poder de Deus está na minha vida. Meu casamento está assim,
querida, pode entregar na minha mão aqui, porque Deus me deu condições de ter uma nova vida, e eu vou mudar a história, viver uma nova realidade nos relacionamentos, na espiritualidade. Eu tive um encontro com Deus, e o poder de Deus está em mim, o Espírito Santo de Deus habita no meu coração, Ele me fez uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, me libertou da escravidão do pecado, agora não sou escravo mais disso, eu posso ver uma nova realidade. Eu vou lançar minha semente pela manhã, eu vou lançar a semente à tarde, e eu vou colher esse fruto. E queridos, quando nós pensamos na nossa vida, a nossa espiritualidade, precisamos investir melhor. Precisamos lançar pela manhã e à tarde. O nosso casamento, a nossa família, a igreja, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, os nossos estudos. Nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos ir ter com a formiga, para que possamos ser sábios e considerar os nossos caminhos e buscar uma nova realidade para a nossa vida. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Vai ter com a formiga ao preguiçoso.